Os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos e decisões? Você já teve um pensamento que surgiu do nada, uma ideia insistente, uma vontade inexplicável, ou até mesmo aquela sensação de que alguém parecia estar inspirando você? Será que isso é apenas fruto da nossa mente? Ou os espíritos realmente podem influenciar os nossos pensamentos? Segundo a doutrina espírita, essa influência existe, mas ela acontece de uma forma muito diferente do que muitas pessoas imaginam. Os espíritos não controlam nossa mente como em um filme de terror. Eles sugerem, inspiram e influenciam. Mas a decisão final é sempre nossa. E entender essa diferença pode transformar completamente a maneira como você enxerga a sua vida espiritual. Então, vamos entender e descobrir o que Allan Kardec ensina sobre esse assunto e quais sinais dessa influência e principalmente como se proteger desses pensamentos. Vivemos rodeados pelo mundo espiritual. O Espiritismo ensina que existem dois mundos coexistindo: o mundo material, onde estamos encarnados, e o mundo espiritual habitado pelos espíritos. Esses dois mundos convivem o tempo inteiro. Embora não podemos enxergá-los com os nossos olhos físicos, eles estão ao nosso redor, os espíritos. Em um livro dos Espíritos, Kardec pergunta justamente aos espíritos, questiona: os espíritos influem em nosso pensamento e em nossos atos? E a resposta é bem direta: muito mais do que imaginais. E continua dizendo que frequentemente são eles quem nos dirigem. Mas atenção, isso não significa que somos marionetes dos espíritos. Significa que apenas recebemos constantemente sugestões espirituais. Da mesma forma que convivemos com pessoas boas ou más aqui na Terra, também convivemos espiritualmente com espíritos elevados, espíritos ainda inferiores ou imperfeitos, E assim como uma pessoa, um pai ou alguém que você convive pode te influenciar a ter certas atitudes, os espíritos fazem a mesma coisa. A diferença é que eles estão sem corpo físico. E como essa influência acontece? Os espíritos não falam conosco, eles não têm uma corda vocal para falar, Na maioria das vezes são vozes, não por vozes audíveis, Pela maioria das vezes, alguns médiuns têm capacidade de ouvir diretamente. A influência costuma acontecer principalmente através dos pensamentos. Uma ideia aparece, uma emoção aumenta, uma vontade cresce dentro de nós. É como se alguém soprasse uma sugestão em nossa consciência, mas essa sugestão só permanece se encontrarmos sintonia com ela. Imagine um rádio, ele só toca a estação que está sintonizada. Nossa mente funciona da maneira parecida. Pensamentos elevados atraem espíritos elevados. Pensamentos negativos aproximam espíritos que vibram nessa mesma frequência negativa. E por isso que nosso estado emocional tem tanta importância. Então podemos sempre estar atentos e prestando muita atenção no nosso estado emocional. Que isso se sintoniza com os espíritos variando. Isso altera o nosso campo vibracional, nosso campo de energia, digamos assim, a nossa aura que a gente pode colocar. Varia conforme o nosso tipo de vibração. E assim a gente consegue se sintonizar e atrair espíritos que estão na mesma frequência que a gente. A lei da afinidade espiritual. Existe um princípio muito importante na doutrina espírita: semelhante atrai semelhante. Os espíritos aproximam-se de acordo com a nossa sintonia mental. Se cultivarmos bondade, fé, perdão, caridade e gratidão, naturalmente atrairemos companhias espirituais mais equilibradas, que também possuem esses mesmos sentimentos. Da mesma forma, se alimentarmos constantemente raiva, ódio, vingança, orgulho e egoísmo, também abriremos espaço para influências espirituais mais inferiores, de espíritos que justamente estão nesse mesmo estado de vibração desses sentimentos inferiores. Não porque Deus nos castiga, mas porque a afinidade cria essa aproximação. É exatamente como acontece nas nossas amizades aqui na vida, Nós nos aproximamos de quem pensa parecido conosco. No mundo espiritual acontece a mesma coisa. Então nós é quem influenciamos as pessoas e os espíritos que estão ao nosso redor, variando da forma como nós estamos. Como se fôssemos um grande rádio que vai se sintonizando com a frequência. E cada frequência vai sendo mudada, variando do nosso estado emocional. E eles podem controlar nossas decisões?
Essa é uma das maiores dúvidas, né? E a resposta do espiritismo é justamente não. Nenhum espírito pode tirar nosso livre-arbítrio. Eles sugerem, eles inspiram, influenciam, mas quem decide somos nós. Podemos comparar isso a um amigo que pode aconselhar, insistir e convencer você. Mas quem toma a decisão no final das contas continua sendo você. Da mesma forma acontece com os espíritos. Mesmo quando sentimos uma forte influência, ainda possuímos liberdade para aceitar ou rejeitar aquele pensamento. Por isso, Kardec afirma que somos responsáveis pelos nossos atos. Não podemos colocar a culpa nos espíritos pelas escolhas erradas que nós fazemos. E é claro, temos que levar em consideração também pessoas que possuem a mediunidade de incorporação ou psicofonia, né? A qual, às vezes, o espírito ele tá o médium tem uma sensibilidade tão ostensiva que ele acaba ficando inconsciente, né, que são os médiuns involuntários, e aí o espírito consegue dominar ele, né? Mas isso são casos raros, extremamente raros, tem que ter uma mediunidade muito ostensiva, mas na grande maioria das vezes é isso que acontece. Inclusive o próprio caso de possessão seria isso, seria um espírito que a gente vê também muito no catolicismo, que seria o exorcismo também, né? Que é basicamente isso, são espíritos mais inferiores que se sintonizam com uma pessoa, aquela pessoa tem uma mediunidade muito ostensiva e provavelmente não tem uma moral tão boa, varia bastante, claro, ou não sabe se utilizar da própria mediunidade. E por ela ter uma mediunidade muito ostensiva e involuntária, então indireta, digamos assim, o espírito consegue assumir o corpo dela, mas isso são casos extremos, tá, galera? Casos extremos. Não é eu, você, nem ninguém que está assistindo. São casos extremamente extremos, de mediunidades muito ostensivas, ok? Como identificar uma boa ou má influência dos espíritos, então, na nossa vida? Essa talvez seja a pergunta mais importante. Como saber de onde veio determinados pensamentos? O Espiritismo ensina um critério simples. Observe os frutos e pergunte a si mesmo: esse pensamento me leva ao bem ou ao mal? Se promove paz, caridade, humildade e perdão, ou desperta orgulho, revolta, medo, violência ou egoísmo? Os bons espíritos inspiram aquilo que aproxima de Deus. Os espíritos inferiores estimulam paixões, excessos e desequilíbrios. Quanto mais vigilantes estivermos, mais facilmente reconheceremos essas diferenças, lembrando que são inspirações muito sutis no nosso sentimento. Um bom exemplo é uma pessoa que está andando na rua e saber distinguir, claro, tem esse ponto, saber distinguir o que é fisiológico, algo do corpo, ou a pessoa tem algum tipo de transtorno emocional, e saber distinguir o que é algo espiritual, certo? A gente tem que ter esse discernimento de saber distinguir qual é qual. Quando você descarta todas as possibilidades de algo fisiológico, após ir para psiquiatra, após médicos, medicamentos, tudo, descartar esse ponto, aí sim a gente pode entrar já no ponto espiritual, certo? Mas sim, todos nós somos inspirados pelos espíritos também, mas temos que saber ter esse discernimento. Um bom exemplo de como identificar isso, vamos supor que você está andando na rua, não tem motivo nenhum para você estar triste. E do nada te dá uma vontade de chorar gigantesca. E não tem razão. Não aconteceu absolutamente nada no decorrer do tempo. Nem no futuro vai acontecer alguma coisa. Você já está programado para alguma coisa e não vai acontecer nada que te faça chorar. Mas do nada, uma sensação de choro muito forte, uma tristeza, um peso nas costas, às vezes até arrepios, acaba acontecendo. Que é justamente, às vezes, um espírito está ao seu lado te passando o que ele está sentindo. Às vezes ele fica próximo de você para tentar buscar ajuda, a maioria das vezes. E você, todos nós temos mediunidade, né? Nós acabamos sentindo a influência do espírito, né? Os sentimentos dele e os pensamentos dele. Às vezes pensamentos de tristeza, de vontade de retirar a própria vida, de coisas assim muito pesadas que acabam surgindo do nada. Mas é como eu falei, tem que ser algo que não tenha causado essa influência. Então, nossa, eu não consegui bem em tal prova. Aí com o decorrer do tempo, nossa, me deu uma tristeza. Tem uma causa por isso acontecer, isso é algo fisiológico.
É diferente de algo espiritual, que não tem razão nenhuma para acontecer. Mas, em geral, como nos proteger das más influências? O melhor exemplo de proteção espiritual não está em objetos. Então, não adianta você pegar amuletos, nem fórmulas mágicas. Isso não funciona. Segundo o Espiritismo, a verdadeira defesa acontece através da reforma íntima da pessoa. Algumas atitudes fortalecem nossa sintonia espiritual. Fazer uma oração sincera diariamente, cultivar bons pensamentos, ler o Evangelho, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, seja a Bíblia em si, ou livros de outras religiões que elevem a sua consciência, praticar a caridade, perdoar e evitar alimentar sentimentos negativos por muito tempo. Também é importante realizar o Evangelho no lar. Essa questão aqui, claro, a gente pode alternar variando da sua religião. Então, algum tipo de cultivo no lar, buscando uma oração em reunião com a família, né? E fazendo uma leitura de algum livro da sua religião, pode ser. Mas aqui a gente está colocando o Espiritismo, então o Evangelho no lar. E se for ateu, pensar em coisas positivas, elevar os pensamentos para ideias positivas. E agradecer ao universo por tudo, né? No caso de quem não acredita em Deus. Esses hábitos fortalecem o ambiente espiritual da casa e favorecem também a presença de bons espíritos no ambiente. Quanto mais luz cultivarmos dentro de nós, menos espaço existe para influências inferiores. Então, sempre elevar nossos pensamentos com coisas positivas e nossos sentimentos também. Conclusão. Então, os espíritos podem influenciar nossos pensamentos? Segundo o Espiritismo, sim, podem. E muito mais do que nós imaginamos. Mas eles jamais substituem nossa vontade. Cada pensamento que aceitamos fortalece uma sintonia. Cada escolha constrói o nosso caminho espiritual. Por isso Jesus ensinou: vigiai e orai. Vigiai os pensamentos e orar para fortalecer o nosso coração, para conseguirmos passar pelas variações emocionais, né? Quando buscamos viver no bem, naturalmente atraímos a companhia de bons espíritos, daqueles que desejam nosso crescimento e nossa felicidade. E lembre-se, a maior proteção espiritual sempre será uma consciência tranquila, um coração voltado ao bem e uma vida construída no amor ao próximo. Muito obrigado a todos vocês, então. Semana que vem nós continuamos mais um vídeo aqui no canal. Peço por favor que se inscrevam, dêem um like, que isso vai ajudar demais aqui no canal. Totalmente gratuito se inscrever. Só clicar ali no botão inscreva-se, vocês vão me ajudar muito na divulgação do canal. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e até mais.